Olá, tudo certinho com vocês por aí? Nesse vídeo, trago para vocês mais uma profissão e seus direitos. Hoje, vamos falar sobre os trabalhadores marítimos. Esses trabalhadores nem sempre são lembrados, tendo em vista que para nós é algo distante e de pouco interesse, até que um trabalho marítimo virou um reality show da TV americana chamado Below Deck, Vida a Bordo, que narra a vida dos tripulantes que trabalham e residem a bordo de um mega iate durante a temporada de fretamento. Cada temporada apresenta um grupo diferente de participantes e no Brasil a série é exibida no canal I. Mas será que a vida dos trabalhadores marítimos é daquela forma? Então ficam as questões. Como é a vida dos trabalhadores marítimos no Brasil? Quais são seus direitos? E quando eles trabalham em navios de bandeiras estrangeiras, qual a proteção que a legislação brasileira lhes confere? Vamos resolver todas essas questões nesse vídeo. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, deu atenção especial a esse tipo de trabalho, criando uma das primeiras convenções formuladas por esse organismo, sendo ela a Convenção número 7, em 1920. Na referida convenção, já foi estabelecida a idade mínima para o trabalhador no mar. Com o decorrer dos anos, outras convenções passaram a disciplinar vários interesses para os marítimos, ou agente do mar, como a OIT denomina. São exemplos dessas convenções a Convenção 146, que fala sobre férias, a Convenção 163, que fala sobre o bem-estar no mar e no porto, a Convenção 64, que fala sobre a proteção, a saúde e a assistência médica desses trabalhadores, Convenção 166, que fala sobre repatriamento, a Convenção 147, que fala sobre as normas mínimas da Marinha Mercante, e a mais recente, a Convenção 178, que trata da inspeção das condições de vida do trabalho a bordo, que entrou em vigor no Brasil em dezembro de 2008. Pela quantidade de normas que regulamenta essa categoria, podemos perceber que se trata de uma categoria bem importante e interessante, não é? O trabalho marítimo é realizado exclusivamente a bordo na execução de serviços relacionados à navegação e à manutenção das embarcações, que de acordo com o porte, tipo de navegação e potência das máquinas, por exemplo, devem ter uma quantidade mínima obrigatória de tripulantes habilitados em cada função para serem conduzidas com segurança. Somente as pessoas engajadas na operação da embarcação é que são enquadradas como tripulantes, já que a bordo podemos encontrar outros profissionais não tripulantes a executarem atribuições estranhas à manutenção e à navegação, como garçons, cozinheiros, por exemplo, num navio de turismo. O trabalho marítimo é de permanente risco, cujo ambiente leva o trabalhador a ficar confinado e restrito a poucos espaços da embarcação, bem como trabalhar em turnos que se alternam nas 24 horas do dia. Em alguns casos, como na navegação de longo curso, passar até meses afastados de sua família. Além dessas particularidades, há navios mercantes de bandeira nacional, que não oferecem as mínimas condições de vida e de trabalho a bordo, bem como em alguns estrangeiros de bandeira de conveniência. Por isso, tanta legislação, para ficarmos de olho no que está acontecendo dentro daquela embarcação, dentro daquele paizinho flutuante, né? Porque o que acontece ali dentro não se vê aqui fora. É como se fosse um cárcere privado ali, né? Cercado de água por todos os lados. Gente, nem tudo é glamour, como podemos pensar assistindo alguma das temporadas de Below Deck. A vida a bordo, segundo o relato de muitos empregados, não é nada fácil, considerando que há muito trabalho, trabalhando de 10 a 14 horas por dia, para quase nada de descanso. Esse descanso ocorre, na maioria das vezes, quando o navio para nos portos, e o empregado pode sair. Nesse momento é que ele pode aproveitar para comer comidas melhores do que a servida no navio, se exercitar, ele pode aproveitar também para dormir, lavar suas roupas, ou limpar o quarto onde eles permanecem, porque, por certo, durante o tempo de expediente não há tempo para isso. Alguns trabalhadores relatam que só conseguem ver os países pelo qual o navio está passando pela janelinha, ou pela parte aberta dos decks, isso para os trabalhadores que têm acesso a essa parte. Além do fato de quase não ter folgas, dependendo do contrato, são vários meses trabalhando todos os dias. Como já dissemos, a comida também não é das melhores, pois as comidas dos tripulantes não são as mesmas que servem para os passageiros, considerando ainda que em algumas companhias a comida não é bem feita e às vezes é crua e muito menos nutritiva.
Para o exercício da atividade aquaviária, o trabalhador deverá portar a carteira de inscrição e registro, ou a carteira marítima, expedida após a devida qualificação em curso de ensino profissional marítimo ou mediante apresentação de título ou certificado de habilitação reconhecido pela Diretoria de Portos e Costa. O armador é a pessoa ou empresa que, por sua própria conta e risco, promove a equipagem e a exploração do navio comercial. Perante o direito do trabalho, a relação dos trabalhadores marítimos com o armador da embarcação é de emprego, como determina o artigo 3º da CLT. Ele põe sua força de trabalho à disposição de forma não eventual, mediante remuneração e subordinação. Tal relação é reforçada pelo artigo 7º, parágrafo único da Lei 9.537 de 97. Ao ditar que o embarque e desembarque do tripulante submete-se às regras de seu contrato de trabalho, o que significa que esses trabalhadores têm seus direitos garantidos, tanto pela CLT como pelo contrato firmado entre as partes. Dessa forma, não há margem para outra forma de contratação de marítimos que não seja regida pela CLT. Portanto, o trabalho em excesso, em jornadas excessivas, a ausência de folgas, as condições inapropriadas de permanência podem ser objeto de ação trabalhista contra o armador. Quando embarcado em navios estrangeiros, o contrato de trabalho normalmente é regido pelas leis do país da bandeira da embarcação. Mas se ela estiver em operação em águas jurisdicionais brasileiras, aplica-se a regra da CLT. Nesse sentido, o TST, por meio da súmula 217, ele já pacificou esse entendimento. Para os conflitos de leis trabalhistas no espaço, se aplica a lei do local da execução do contrato. Conflito de leis trabalhistas no espaço, o princípio da lex loc executionis, local da execução do contrato. A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação. As obrigações ditadas pela autoridade marítima, além de anotações de embarque e desembarque na carteira marítima, não são de natureza trabalhista, mas constituem importantes meios de prova para essa relação de emprego. Iniciada a prestação de serviço do marítimo ou de qualquer outro empregado, a carteira de trabalho deverá ser assinada no prazo estabelecido pela CLT. A data da anotação da carteira de trabalho poderá ou não coincidir com a data de embarque constante na carteira marítima, já que o trabalhador, em alguns casos, pode ser contratado em uma cidade diversa antes de embarcar, tendo que se deslocar para o porto de estadia do navio. O tomador de serviço de trabalhador marítimo poderá ser o proprietário ou o armador da embarcação. O proprietário, pessoa física ou jurídica, tem no Tribunal Marítimo a inscrição da embarcação em seu nome e ele próprio poderá também armá-la, de acordo com as normas da autoridade marítima, ou poderá repassar a um terceiro, que passará a ser o armador, ou seja, quem irá explorá-la com fins comerciais. Se o proprietário do navio não for a mesma pessoa que o armador, então nesse caso teríamos que ingressar com uma reclamação trabalhista contra o proprietário e o armador, sendo o proprietário responsável subsidiário pelos direitos desse empregado, porque o vínculo se dá com o armador. A caracterização da relação de emprego do marítimo brasileiro é de fácil identificação em face da natureza do trabalho e também da subordinação legal à pessoa do comandante da embarcação, que por sua vez é subordinado ao armador ou ao proprietário. Ou seja, o comandante e demais marítimos são necessariamente empregados. Quanto à duração, o contrato de trabalho do marítimo pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Mas em face dos princípios da continuidade da relação de emprego adotada pela doutrina trabalhista, presume-se que todo empregado é contratado sem fixação de tempo, salvo nas restritas hipóteses legais de contratação por prazo determinado, respaldadas pelo artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Relativamente às embarcações de bandeira estrangeira que operam em águas brasileiras, especificamente na exploração de petróleo, na pesca oceânica e nos navios de turismo, o Conselho Nacional de Imigração, órgão correspondente da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, formulou algumas restrições ao trabalho de estrangeiros no resguardo dos interesses nacionais na defesa do trabalhador brasileiro. Diferentemente das embarcações de pesca, os navios de turismo estrangeiro que vierem operar em águas jurisdicionais brasileiras por mais de 31 dias deverão ter um mínimo de 25% de brasileiros em vários níveis técnicos e em diversas atividades a serem definidas pelo armador ou pela empresa que o represente.
Os brasileiros embarcados para trabalhar durante o período de cruzeiros marítimos pela costa brasileira deverão ter contrato de trabalho regido pela CLT, cujo empregador será a empresa estabelecida no país ou o agente marítimo vinculado à embarcação. É o que prevê a Resolução Normativa 71 de 2006 do Conselho Nacional de Imigração. Já os marítimos estrangeiros embarcados em navios de turismo de bandeira estrangeira que estiverem em operação em águas jurisdicionais brasileiras devem portar a carteira de identidade internacional de marítimo ou um documento equivalente para serem dispensados de autorização para o trabalho. Do contrário, terão que obter autorização para o trabalho expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora Ministério da Economia, como pré-condição para a aquisição do visto temporário. Em qualquer das hipóteses para esses trabalhadores não há vínculo empregatício pelas leis brasileiras. Portanto, o que verificamos nesses casos é que, de fato, é um trabalho em condições especiais, pois o empregado acaba ficando em uma situação de confinamento e solidão durante o período de trabalho, por vezes laborando em jornadas extenuantes, que com certeza traz prejuízos ao empregado, tanto à sua saúde física como mental. Assim, é certo que devemos estar atentos aos contratos de trabalho e aos direitos que a CLT e a Constituição Federal garantem a esses empregados, para que possamos trabalhar sem permitir que sejamos explorados além dos limites estabelecidos pela lei. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários para nos ajudar no crescimento do nosso canal, pois esse crescimento, por certo, se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.